exemplificações vividas por mim mesmo, experiência de vida. Eu acredito que a essa altura do campeonato, o que eu tenho a deixar talvez seja uma lição para os mais jovens, pessoas adultas e aquelas também da minha geração. Então, essa palestra, queridos da vida, tem como objetivo não falar exclusivamente sobre os 7 livros que já publiquei, mas falar da vida em si, falar do mundo, da realidade do mundo e até dizer a vocês, com a simplicidade de minha vida, que a gente querendo pode ultrapassar barreiras, pode vencer e pode ultrapassar aquelas pedras que vêm rolando no nosso caminho, como dizia o poeta Carlos Drummond de Andrade. Aí você pode se perguntar: para que viemos a este mundo? Ou melhor, perguntando: como viemos ao mundo? Para que estamos aqui? E para onde iremos? Para onde vamos? Alguém sabe dizer? Décio, grande professor, para doutor Carlos, doutora Paula, e afinal de contas, todos vocês. A vida realmente tem algum sentido? Faz algum sentido a gente viver? Porque realmente faz sentido na vida se a gente um dia vai fechar os olhos para sempre e nunca mais voltar. É claro que existem vários doutrinamentos por aí afora que evidentemente fazem acreditar em outras vertentes de rumo que a vida pode ter. Mas o que eu quero demonstrar aqui não é doutrinamento nenhum, porque existem vários, e todo ser humano, no seu livre arbítrio, porque na realidade, livre arbítrio, quando você fala em livre arbítrio, você diz: é porque eu posso fazer tudo o que quero e pretendo fazer. Mas a vida não é assim. A vida impõe limitações. Nem sempre a gente faz o que bem quer e entende. Mas a gente, enquanto vivermos nessa régua temporal, ou nesse interstício temporal, evidentemente que a gente tem que procurar fazer o melhor de nós mesmos, uns para com os outros, senão a sua reles passagem por aqui não valeu absolutamente nada. Se você foi um imprestável, um dejeto qualquer, se você não se doou, se você não serviu, se você só quis se aproveitar do próximo, então você passou pela vida e não serviu para absolutamente nada. Você não passou de um traste.
Aí a gente vê toda essa juventude se imaginando até às vezes desesperançada. Mas o futuro da humanidade, o meu futuro, a nossa esperança, futuro não, que o nosso futuro, eu sou realista, pela régua que me sobra do tempo da vida, talvez seja isso aqui, não é mesmo? Porque o jovem, enquanto jovem, jamais pensa que um dia vai fenecer, vai fechar os olhos, vai emudecer para sempre. Vejam bem como a gente vê a vida. Será que a gente vem por a vida por acaso? Ou cada um é predestinado a nascer? Será que isso acontece? Alguém sabe me responder? Você existe porque você foi escalado para viver aqui no planeta Terra? Não sabe. Alguém sabe dizer se foi? Veja bem o processo do nascimento de cada ser humano. Ora, a gente só nasce depois de uma conjunção carnal, homem e mulher, em que um óvulo feminino é gestado, é fecundado. Não é isso? Não é isso? O ciclo da vida, o ciclo vital, não é dessa forma? Vejam bem, quando há essa conjunção carnal entre homem e mulher, se bem que hoje existem outros processos de fecundação artificial através da ciência. Ora, vejam vocês que coisa fabulosa é a vida. Então, embora a vida seja passageira, a gente tem que dar o melhor da gente. A gente tem justamente que se esforçar. A gente tem que estudar e colocar um objetivo na cabeça. Porque se eu contar toda a história para vocês, como de fato vou contar, eu acredito que muitos aqui vão ficar boquiabertos. Porque eu nasci numa casa chinfrim, vou usar esse termo que é usado no livro Infância de Graciliano Ramos. Chinfrim é a mesma coisa que rudimentar, que rude. Uma casa chinfrim, a luz de candeeiro, energizado por querosene. Alguém de vocês conhece lá lamparina ou candeeiro? Candeeiro? Alguém conhece? Sim. Os mais novos conhecem? Não? Bom, eu nasci num quarto através das mãos de uma parteira, numa casa rude, sob a luz de candeeiro, enquanto a parteira fazia meu parto no quarto com minha mãe, esperava na salinha rude também, no chão e tijolos. E não podia entrar, e eles queriam entrar no quarto, mas ninguém deixava, e não podia ver a mãe parindo o filho. Mas eles estavam ansiosos, e foi meu irmão mais velho, minha irmã mais velha e outra irmã, essa segunda irmã, essa irmã mais velha, infelizmente já se foi, morreu. Foi atropelada no centro de São Paulo, em plena Avenida São João. Perdi minha irmã. Mas
depois eu nasci, e meu pai, que era fanfarrão, Milton Pudeste de Albuquerque, fez aquela farra. Mais dos 13 filhos que minha mãe teria que parir, ela teve aborto de uns, alguns nasceram vivos e logo depois morreram, e só 6 sobraram, e hoje somos só 5, e todos nós estamos na fila métrica, na régua do tempo. A gente já está no finalzinho, todos nós. Quando a gente é jovem, está com todo fogo, a gente pensa até que não vai morrer. A gente tem os nossos infortúnios, quem não tem? Mas nem por isso você jovem, do sexo masculino, do sexo feminino, ou seja lá o que você vem nascer, porque hoje, minha gente, a gente vive numa sociedade completamente diferente daquela que eu nasci em 52. A sociedade de hoje é diferente. Menino não brinca de carrinho, menina não brinca mais de boneca, porque existe o tal do celular. Toda criancinha tem um celular. Estive recentemente na casa de um filho meu em Campina Grande, e lá estava uma netinha que vou fazer, meu filho mais velho, a esposa dele está grávida, vai ter mais uma menina, vou fazer 10 netos. A mais velha tem 18 anos. A matriculei em psicologia na AESA de Água Verde, semana passada. Mas veja vocês, continuando com o celular. Chego na casa do meu filho em Campina Grande, ele tem um filho de 4 anos e uma menininha que vai fazer 2 anos. Tanto o menino quanto a menina não largava o celular de jeito nenhum, e só queria estar mexendo no celular. Então a gente perdeu talvez aquela doçura que era brincar puxando um carrinho, chutar uma bola de meia, que eu chutei muito lá no sítio cigano, na areia, né? Peteca, matar passarinho de peteca, matava até os pássaros que não podia matar, a gente não queria saber porque era menino. E vejam vocês que minha vida vai se tornar uma tragicidade quando de 8 para 9 anos, não lembro bem, porque a gente só tem memória, só vai adquirindo memória do passado da gente. Eu acredito de 4, 5, 6 anos e lembra de coisa esvoaçada. Só vai lembrar mais de alguma coisa nitidamente, acredito eu, a partir dos 10 anos de idade. Eu não sei se acontece isso com vocês também. Eu acredito que não, porque a mentalidade de hoje talvez seja mais evoluída do que aquela minha que nasci em 52. Mas, minha gente, morando no sítio cigano, olha, para quebrar o dedo, né? Falar em luta serena, né? Tive uma festa daquelas. Aí meu irmão mais velho me trouxe em cima do lombo de um jumento, enrolado com um cobertor daqueles fuleirinha, aqueles baratinhos, que a gente não tinha condição de ter um cobertor melhor mesmo. Chamado pega-fogo. É, esse mesmo.
Aí eu lembro de sair desse quarto, eu com a febre escaldante, torrencial mesmo, lembro quando a gente vinha entrando aqui em Buí e eu no lombo, na garupa do jumento, meu irmão miudinho, modesto, na frente do jumento. E fomos para Dr. Zé Cristina Galvão, que ele diagnosticou na época com febre tifo. Era para ter morrido eu. Febre tifo? Ninguém escrevava, não, senhor. Eu venci a febre tifo também. Pegam vocês. Venci a febre tifo. Mas foi doloroso para mim. E naquela idade, aí minha mãe ficou comigo na casa de tio Zé Modesto. Enquanto o doutor Zé Cristina tinha passado na época o combate a esse tipo de febre tifo, era Bezoncacil, penicilina, que era um dos primeiros medicamentos que surgiram para combater essas doenças infecto-contagiosas. Mas, menino, essa Bezoncacil era o diabo. Eu sei que eu tomei umas 10 ou mais, não sei. E queria que a gente aprendesse a ler e escrever. Aperreou meu pai veio morar na rua. Aí primeiro veio morar numa rua, numa casa onde era a antiga delegacia, que hoje é Escola Carrossel. Era Major França. Ali tinha uma escola. É porque o ex-prefeito daqui de Buí fez o favor de apagar a história de Buí, principalmente para nós que estudamos naquele local, que era um prédio histórico. Mas como pouco cuidado se tem tido com a cultura buiquense, e isso não estou criticando absolutamente ninguém, veja bem. Mas uma escola, um patrimônio público daquele não era para ter sido derrubado de forma alguma. Mas aprendi as primeiras letras e fui da época ainda da pedagogia da tortura, porque para aprender a ler, a professora, eu aprendi a ler com a professora Dona Adelita Cursino, não sei se alguém de vocês já ouviu falar, rigorosíssima, tinha uma palmatória dessa grossura de madeira de lei. A palmatória é um objeto redondo com um puxado de madeira, né? E quando o sujeito errava a lição, quando ela perguntava, tome lapada na mão. E era o que ela quisesse estar. Quem determinava quantas palmatórias o indivíduo ia receber era a professora. Ou então, você quando fazia uma traquinagem mais grave, ia ficar de joelhos, de frente para a sala. Aliás, tinha um quadro negro, ou lousa, né? Aí você tinha que ficar de joelhos do quadro negro, em cima de caroço de bico ou de feijão. Será que essa pedagogia era correta mesmo? Porque não deixava de ter moleque ruim, não. Não deixava de ter moleque bagunceiro, mesmo diante da pedagogia da tortura. Hoje não existe mais, está correto. Mas determinados disciplinamentos, evidentemente, acredito eu, que devam ser exigidos. Porque quando a gente
não é disciplinado, a gente não chega a lugar nenhum na vida da gente. A gente tem que ter um certo disciplinamento, tem que ter um certo foco na vida. E vejam bem, aí vem 64, na época da ditadura militar, que eu vivi, eu sei o que é uma ditadura militar. Aí daqui, depois de meu pai ter levado 5 tiros em frente à prefeitura municipal, quando meu primo, Cleber Modesto, foi eleito prefeito pela primeira vez em 62, aí ele era fiscal do município, da prefeitura. Prendeu as ovelhas ou cabras de um certo senhor, que eu não vou citar o nome. E para se vingar, meu pai estava com a vassoura em frente ao mercado público municipal, aí no centro da cidade. Ele ia passando com um jipe, deu 5 tiros no meu pai. E meu pai, para lá e para cá, com a vassoura, como quem estava sendo desenhado a bala. Eu tenho até uma crônica no meu 5º livro que fala a respeito desse fato. E não acertou uma bala. Mas atirar em alguém naquela época era questão de honra, a vingança. E meu irmão mais velho queria se vingar. Aí veja bem, a gente sopesou a questão das necessidades em que a gente vivia imbuído com essa questão de vingança e fomos embora para São Paulo em 64, no ônibus de uma empresa chamada Princesa do Agreste. No mês de abril ou no mês de maio, eu sei que a gente chegou lá, juntamente, tem 2 filhos de um companheiro de meu pai, que foi com a gente também, doutora Paula e doutor Carlos, filho de Virão. A gente foi para São Paulo penar naquela época, pensando que aquilo era um paraíso, era um lugar onde você poderia encontrar, mesmo na década de 60, onde você poderia encontrar diversas oportunidades. Mas ninguém encontrou oportunidade nenhuma a não ser sofrer, ser humilhado, ser esperzinhado, sofrer preconceito, ser chamado de baiano, cabeça chata, cabeção. E é isso que eles continuam a fazer até os dias atuais. Isso não mudou. Mas eu, quando cheguei, a gente foi morar em Ribeirão Pires, que fica no Grande São Paulo. Em Ribeirão Pires, fui estudar numa escola municipal na Praça Central de Ribeirão Pires. Vizinha à igreja, tinha a escola. Eu e minha irmã, a gente foi estudar nessa escola municipal. Mas a gente sofria bullying, ou bullying mesmo, para valer. Que isso não é nada legal, esse negócio de bullying. Para ninguém. Se algum de vocês fizer contra quem quer que seja, isso é terrível. Mas depois fomos morar em São Paulo, na cidade de São Paulo mesmo, capital. Fomos morar na Vila Ema, Rua A, número 66. Nunca esqueci desse nome em toda a minha vida. Um casebre que só tinha um quarto e a cozinha. Veja vocês. Era eu, meu pai e mais 6 irmãos. Já pensou? E quando chegava uma pessoa, meu pai
pai e minha mãe eram muito bondosos, ainda abriu uma brecha para o acolhimento daquela pessoa que chegava lá em São Paulo daqui, com balida também, quebrada, querendo se arranjar na vida. Inclusive, Jonas Camelo, antes de morrer, quando teve um problema aqui em Buíque, passou na nossa casa, porque Jonas Camelo gostava de usar terno branco de linho, e foi nos visitar de terno branco de linho. Um parente dele, que era sargento oficial da Polícia Militar de São Paulo. Mas lá na Vila Ema, eu comecei a trabalhar como ajudante geral numa fábrica de brinquedos Bandeirantes. Eu entrava com a roupa limpa, saía com a roupa pingando de óleo 6 horas da noite, trabalhava 10 horas por dia. E ainda assim, por conta do preconceito repugnante que os paulistas tinham contra nós nordestinos, eu coloquei na cabeça, e isso é um propósito de vida: vou estudar e vou mostrar para esse pessoal que eu sou muito melhor do que eles. E fui estudar na escola numa vila chamada Vila Zelina, vizinha à Vila Ema. Eu sei que estudei uns 2 anos, aí, para resumir, quando foi em 72, resolvi voltar, porque a saudade disso aqui, mesmo tendo significância ou não para cada um de nós, a saudade era tão grande que terminamos todos nós voltando para cá, exceto minha irmã, que lá ficou para sempre. Se casou com um descendente de italianos para lá e lá ficou. Mas veja vocês uma coisa interessante. Todo mundo na sala de aula, no dia de prova, procurava o baianinho, as menininhas bonitinhas, de Abaquara, para pedir fila, e o besta dava, né? Dava fila para todo mundo. E quando fui me desligar da escola, o diretor, eu nunca esqueci o nome dele, professor José Lócia Filho, reuniu toda a escola pública para prestar uma homenagem a mim como melhor estudante da escola. Vejam vocês, isso foi muito significativo para mim. E de lá voltei todo metido a paulista, calça boca de sino, sapato cavalo de aço, cabelão black power. Olha, pensou? Um cinturão com a fivela do tamanho não sei de quê. Por falar em Roberto Carlos, uma das músicas que marcou a minha vida quando vivi em São Paulo, e foi justamente em 64, um grande sucesso, é aquela "Quero que vá tudo para o inferno, não suporto mais você longe de mim". Isso era um sucesso imenso na época, e essa música me marcou. E vejam vocês, não é toda pessoa que suporta toda uma odisseia de vida que eu passei que realmente consegue sobreviver, porque para isso você tem que ter coragem, temperança, que é o equilíbrio em tudo aquilo que você vai fazer.
Exatamente. Foco, temperança, o senso de justiça, porque você não deve ser injusto com ninguém. E sabedoria. Você deve ter a devida sabedoria para ter consciência daquilo que vai fazer ou não, daquilo que deve fazer ou não. Porque muita gente pensa que está fazendo certo, quando na realidade está fazendo errado. Muita gente até se arvora quando alguém vai dar um conselho a outra pessoa, uma pessoa mais experiente, uma pessoa mais vivida, e a pessoa diz: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Será que é assim? Não. As pessoas mais vividas têm saber, têm conhecimento. Respeito meus cabelos brancos, né, irmão? E é por isso mesmo que em determinadas circunstâncias da vida, quando um jovem ou uma jovem estiver aflito, procure uma pessoa que você conheça, que você confia, que pode lhe dar algum aconselhamento para você, às vezes, não fazer uma besteira na vida, porque isso é importante. Então, veja bem, nessa minha trajetória de vida, aos 23 anos de idade, já está aqui em Buíque, meu irmão, que trabalhou de pedreiro em São Paulo, trabalhou em Bom Jumento, porque trabalhava até 16 horas por dia, e todos os dias, pegando 2 ou 3 conduções. Meu irmão arrumou um dinheirinho, veio para cá, comprou esse, ou melhor, tinha um bar no centro de Buíque, onde essa padaria, ali vizinho a Seu Sátrio. E na década de 70, aqui era o melhor bar que existia em Buíque. Porque pelo menos naquela época existia festa de final de ano, existia festa junina, existia um carnaval, existia 7 de setembro, existia festa também. Evidentemente que com o passar do tempo, os formatos e os modos de vida vão modificando. Isso a gente entende perfeitamente. O modelo de festa que era para mim, na minha época, quando eu era jovem, evidentemente que não é o mesmo modelo que serve para vocês. Mas a gente, às vezes, tem que ouvir, tem que olhar também do passado, tem que ler, tem que estudar, tem que pesquisar, porque isso é importante na vida de cada um. E veja bem, quando eu tinha 23 anos de idade, trabalhando no bar com meu irmão, aí apareceu um concurso para o Banco do Estado de Pernambuco, Bandep, e os políticos terminaram por quebrar em 1991. E eu fui demitido depois de 16 anos de trabalho. Mas por aos 23 anos de idade, o primeiro concurso feito pelo banco, eu fui o primeiro buiquense a passar no concurso público aqui em Buíque. Não tem outro não. Veja bem, nunca tinha feito um concurso público, só tinha 23 anos de idade. Passei no primeiro concurso público. Depois que passei, cheguei a estudar engenharia no Recife, fui para o Recife, trabalhar no Recife. Aí fui trabalhar no banco à noite, porque tinha um departamento que trabalhava à noite, que era o departamento de compensação. E eu estudava aí, ou melhor, fiz vestibular, passei em engenharia, fiz 3 anos de engenharia, depois, já com família constituída, tendo que cuidar dos filhos, fiz um concurso interno no banco,
para ocupar um cargo que ganhava mais um pouco. Passei e vim morar no interior novamente, aí vim para Buíque. Aí terminei perdendo o vínculo com a Universidade Federal de Pernambuco, onde eu houvera estudado 3 anos. E aí, continuei no banco, fui trabalhar em Pesqueira. Aí quando foi em 85, eu digo, eu vou ficar sem me formar, poxa, não. Vou fazer outro vestibular. Aí fiz vestibular para Direito. Passei em Direito, fui fazer em Caruaru. Concluí Direito em Caruaru. Em 90 concluí. Quando fui demitido em 91, mais de 2.000 pessoas, muitos chegaram a se suicidar porque não tinha um norte na vida. E eu, como já era formado em Direito, embora tenha me aventurado com o que recebi, colocar um negócio em Arco Verde, terminei quebrando o negócio, perdi tudo que ganhei no banco. Mas aí continuei na advocacia, advogando. Nem pesquei aqui na região. Você sabe que saiu pastor? Sou não. Se enganou a região. Viu? Aí veja bem. Aí, morando em Pesqueira, comecei a advogar e fiquei advogando para a região. Fiz vários júris que, veja bem, o coroamento de quem se forma em Direito é justamente fazer um júri. Ou não é doutora Paula ou doutor Carlos? Não é verdade? Se bem que você pode ser um bom civilista, um bom tributarista, um bom na área trabalhista, mas no júri eu sou apaixonado pelo júri. Fiz vários júris pela região. O Google é mais respeitado. Inclusive o primeiro júri que eu fiz, não sei se foi em 91, foi em Sertânia. Formado novo, aí botei um monte de livro para dizer que sabia muito. Um monte de livro embaixo dos braços, aí chego lá no local do advogado de defesa, coloquei um monte de livros perto de mim, aí por dentro de mim eu estava, eita, Buda Serena, como é que eu vou? Como é que eu vou enfrentar esse júri? Porque em toda a profissão de sua vida, em tudo aquilo que você vai fazer, primeiramente você não vai com aquela segurança que deveria ter. Você só aprende a ter segurança você buscando força dentro de você mesmo para enfrentar, às vezes, essa monstruosidade que muitos acham que é um juiz ou um promotor, mas quando a gente vai ver na realidade não são porra nenhuma, desculpa aí o palavrão, mas na realidade não são nada. Por isso aí é que a gente vê os absurdos praticados pelo Poder Judiciário, principalmente contra pretos, pobres e prostitutas. É a mesma coisa. Muitos dizem, mas está ainda nessa mesma ladainha, mas se continua nessa mesma ladainha, a gente tem que falar. Aí, veja bem, desde lá de São Paulo também, que já veio aquelas veias abertas, voltado para a literatura, para as letras. Aí lá já comecei a escrever crônicas, poesias, e no meu primeiro livro, Modesta à Parte, tem muitas coisas que eu escrevi de São Paulo. E no meu livro de poemas, Chamas Torrenciais, que é meu 4º livro, tem uma poesia, Maria, Maria, que eu escrevi de São Paulo, fora outras.
E vejo vocês. Me atrevi a ser escritor. Também já viu? Um pobre moleque lascado, vindo lá do cigano, teve febre tipo, escapou, se meter a escrever. Por que não? A gente às vezes é aquilo que a gente quer ser. Agora, nem tudo aquilo que a gente quer, a gente tem poder para querer, porque aí é diferente. E já vou escrevendo meu 8º livro, que está em gestação. Meu 8º livro, eu não vim falar do livro, embora o livro estejam aí as capas do banner. Mas vim falar justamente para vocês, especialmente para vocês, jovens, né? O meu exemplo de vida, que pode servir de parâmetro, de lição, talvez até para qualquer um de vocês. Porque não é porque o mundo hoje tem 8 bilhões de pessoas, né? É gente para danar, né? 8 bilhões. E será que com 8 bilhões de pessoas, as pessoas estão mais unidas ou mais afastadas? Pergunto eu a você. Exatamente porque o individualismo está prevalecendo em desfavor do coletivismo, em favor daquele tipo de pessoa que gosta e quer ajudar outra pessoa sem pensar em receber nada em troca, porque tem gente que diz: eu só faço favor para A, B ou C se no futuro ou daqui para frente receber alguma coisa de volta, mas não é assim. Se você quer o bem, se você deseja fazer o bem, e é para isso que a gente nasce, e é para isso que a gente tem uma criancice, tem uma fase adulta, tem uma fase em que a gente vai tentar se estabelecer na vida, tem a fase que a gente vai chegar à velhice, porque todo mundo, veja bem, se nesse ciclo vital, se nessa roda viva da vida, a gente não chegar nesse ápice da velhice, que é péssimo, viu? Se a gente não chegar na velhice, é porque morreu cedo. E eu vou dizer a vocês uma alegria maior da minha vida e outra tristeza que abalou todo o meu mundo interior. Minha maior alegria foi quando, escolhido em 90 para ser o orador de minha turma, fui escolhido pelo voto, concorri com 3 concorrentes e fui escolhido para ser o orador de minha turma e fiz um discurso na medida. Eu acredito que naquele auditório de Caruaru, não sei se cabem 1000 pessoas, mas estava lotado, e terminei sendo aplaudido de pé. Então, isso foi uma grande alegria para mim. E a tristeza atroz, cruel e traiçoeira foi ter perdido um filho aos 34 anos de idade, tragicamente, e nada pude fazer, porque se eu pudesse dar minha vida para meu filho renascer, eu daria, porque não existe tristeza maior, não existe dor maior do que você ver o filho morrer. E isso ocorreu em 2018, vai fazer 6 anos.
E essa dor ainda carrega comigo no coração. E isso, eu acredito, que vai para quando eu me transformar novamente na própria natureza de onde eu vim. Isso doeu para mim. Isso está aqui. Não sai, não tem como sair. Mas eu, apesar, e também determinei o infarto que tive em Maceió em 2008. Fiquei 7 horas infartado. Estava na casa desse filho que morreu. Numa segunda-feira de manhã, comecei a sentir os sintomas. E meu filho sem dinheiro, corre para um lado, corre para o outro, sem encontrar um hospital. Nos deparamos no hospital do Açúcar em Maceió, que é o hospital do Paronato. Foi onde vinha a ser atendido, mas teria que pagar uma calção de R$3.500 na época. Eu só tinha o quê? Um cheque sem fundo do Banco do Brasil. Mas não teve conversa. Preenchi o cheque, só tinha o cheque. E dei para poder ser atendido. Fiz o cateterismo, angioplastia, e isso vai fazer 2008, 2016, 8 anos, já fez 8 anos, porque isso ocorreu no dia 6 ou 7 de julho de 2008. 16 anos. Tem? 16 anos, aliás. Quer dizer, venci também o infarto. Mas não venci completo, porque sou obrigado a tomar, a me envenenar todo dia com 13 comprimidos. E é isso que ainda talvez me dê a sustentação de vida. Graças à medicina, o avanço científico. E é por isso que a gente tem que acreditar justamente na inteligência humana e na ciência. Mas quem não tem as suas tristezas de vida? Todo mundo tem, não tem? Às vezes a gente pode se encontrar desolado, sem saber o que fazer, como eu já encontrei muitas vezes, mas ainda continuo de pé. Não atentei para fugir daquilo que eu poderia saber e um dia poderia revelar. E vocês poderão também fazer isso na vida de vocês. Por que não? Então, minha gente, não desistam de vocês. A gente pode ser o que a gente quer ser. E ninguém pode proibir ninguém de ser o que quer ser de forma alguma. Quer seja num foco profissional, quer seja do ponto de vista humano e social, cada um tem o direito de ser o que bem quiser e entender. Uma das coisas que eu acho extremamente negativa em nosso país é não ter educação sexual nas escolas. Porque o que eu vejo aqui em Buíque mesmo, às vezes são muitas jovenzinhas que nem sequer ainda terminaram de brincar de boneca, grávidas, aí são mães antes de terminar a criancice. E o jovem é pai antes de terminar a sua adolescência de vida. Acontece muito isso aqui em Buíque. Hoje a gente está no mundo, como eu disse, a gente tem 8 bilhões de pessoas.
E cada vez mais as pessoas se tornam individualistas a partir do momento que a ciência evolui, que a informática, a internet dispõe de tantas redes sociais para cada um ficar dedilhando no celular, ter sua conta no Instagram, no Facebook, no Quai, entre outras redes sociais, TikTok, não é? Eu não sei se quem não tem celular aqui. Quem não tem, levanta a mão. Ei, quem não? É mentira. Mas o mundo está desse jeito. Então, minha gente, na minha época, na de Edivaldo, na de Neide, Clécio, não sei se na de Carlos, de Paula, era um tempo em que os pais da gente iam na casa uns dos outros para conversar, jogar conversa fora, jogar conversa fiada, e isso aproximava as pessoas. Exatamente. E aquela brincadeira que as meninas brincavam de aquele de giz, como é o nome? Academia. Academia. Eu nem sei o nome dessas brincadeiras. E deixei de gostar de jogar bola, sabe por quê? Porque fui inventado de jogar bola lá com a molecada em São Paulo, errei um chute e levei um cacete. Olha, aí digo, não jogo bola nunca mais. Aí eu odeio futebol. Não gosto de futebol, nem de jogo do Brasil eu gosto. Gosto não. Mas às vezes assisto. Agora com essa seleção aí não assisto mais não. Está ruim demais, né? Mas o que eu queria realmente deixar para vocês é que a gente vive num planeta Terra, né? A gente vive num planeta Terra que tem 4,56 bilhões de anos. É mole? Sabe quando existem vestígios de vida no planeta Terra, comprovadamente pela ciência, há 3 bilhões e 500 milhões de anos de vida na forma unicelular. Vejam vocês, e vestígios do Homo sapiens se tem entre 350 a 200 mil anos. E as civilizações só vieram a surgir, o homem sedentário, em 4.000 antes de Cristo. Vejam vocês que diferenciação entre o início de vestígio da vida para o início da existência das civilizações que se iniciaram em locais à beira dos rios. E a primeira foi a dos Sumérios. E eu citei aqui 4 princípios que é de uma grande escola filosófica do estoicismo, que é coragem, temperança, justiça e sabedoria. Essa escola foi fundada entre 300 a 400 anos antes de Cristo, por Zenão de Sítio, um grande filósofo. E Zenão de Sítio era um mercador riquíssimo. Aí navegando numa canoa na época, ou numa embarcação dele da época, se perdeu, se estraçalhou, perdeu tudo que tinha. Aí veio bater no Egito. Aí no lugar chamado Sítio, ele fundou essa escola do estoicismo. E esses são somente 4 princípios dessa escola filosófica. E não existe somente a escola filosófica do estoicismo. Existem muitas outras.
Mas o que eu achei interessante do estoicismo é que se mescla a vida da gente quando nasce e quando morre com a própria natureza. E tem como princípio venerar justamente essa grandiosa natureza que existe e que nos envolve. E é para pensar realmente, porque a natureza é grandiosa. E uma coisa interessante, por qual razão no organismo da gente existe praticamente todos os elementos químicos existentes na própria Terra? Me diga aí. É interessante isso? A gente vem com a partícula, o espermatozoide, né? A gente não sabe nem para que veio, né? O porquê de estar aqui e para onde vai. Mas a gente sabe que quando a gente morre, a gente passa a reintegrar-se à própria natureza. É assim a minha visão de mundo. É essa a visão de mundo que tenho. Então, minha gente, o que eu quero deixar para vocês nesse meu projeto Aula Ambulante e os 7 Sentidos da Vida, quero dizer que na realidade eu falei talvez em mais de 7 sentidos importantes na vida da gente, não somente de 7. Mas eu queria deixar para vocês o seguinte: busquem focar naquilo que vocês almejam na vida de cada um. Se dediquem por aquilo que vocês focaram. Não tenham inveja de ninguém. Não sejam gananciosos, porque o ganancioso não vale absolutamente nada. Nem queiram aquilo que não lhes pertencem, mas não deixe de lutar contra as injustiças sociais que existem neste mundo, especialmente no local onde cada um de vocês certamente vive. Porque a gente, a partir do momento que a gente adquire consciência, que tem vida, que tem sabedoria para observar tudo aquilo que está em nossa volta, a gente pode perfeitamente lutar por aquilo que é de direito. Agora lute bravamente, lute com coragem, mas sem deixar a temperança, com equilíbrio. Lute com justiça, porque você não pode fazer justiçamento às vezes com as próprias mãos. E acima de tudo, use da sabedoria, porque quer queira, quer não, os neurônios que cada um de vocês tem, evidentemente lhes dão sabedoria, a sabedoria devida para saber o que bem quer e entender pelo menos parte do que realmente ocorre no mundo atual. Agora, se vocês fizerem tudo isso e não chegarem a atingir aquilo e não conseguiram, então se contente até aquele ponto que você chegou. Porque o mundo para você não terminou. Não que você se torne uma pessoa conformista. Você vai continuar enfrentando outras frentes de lutas, outras frentes de batalhas. Porque a vida é assim. E a gente não pode definhar, nem mesmo cardiopata, como eu sou, ou na idade que tenho. Não é verdade, irmão? Então, vocês, é claro que a gente vê às vezes, olha para um lado, olha para o outro, poxa, estou estudando, vou me formar, e
E vou fazer o quê? Não tem emprego, não é? É triste, né? Não tem emprego. Não tem, às vezes, políticas públicas adequadas para atender a juventude. E o que fazer da vida? Cada um de vocês é quem tem que procurar realmente a resposta que pode estar também dentro de cada um de vocês. Porque, digo sempre, cada pessoa é um mundo impenetrável. Ninguém pode entrar no individualismo um do outro. Às vezes a gente chega até a desconhecer o interior da gente mesmo, porque um ser humano, minha gente, tem a idade que tiver, ele pode ser capaz de fazer qualquer coisa. Ele pode ser até, assim, de repente, por uma circunstância qualquer, de tirar a vida de outra pessoa. E depois que isso está feito, como é que vai desfazer? Então, por isso mesmo, é que a gente, com temperança, com equilíbrio, em tudo na vida que a gente fizer, a gente deve agir com esse equilíbrio. Coragem, temperança, justiça e sabedoria. Então é essa a lição que quero deixar para vocês, certo? E como eu sei que vocês vão viajar para o sítio de vocês, né? Todo mundo mora no sítio. Então, quero dizer meu muito obrigado para cada um de vocês, né? Foi uma satisfação, espero, quando vocês quiserem e me chamarem, que possa vir a fazer outra palestra com vocês, e abra aí um espaço de tempo aí, se quiserem, para quem quiser fazer alguma pergunta, tá ok? Perguntas? Quer perguntar, Divaldo? Não. Quer falar sobre dizer não de sítio? Como é? Pergunta é perguntar? Para o senhor, qual é o propósito da vida? Profunda a pergunta do jovem, né? O propósito da vida, no meu entender, é a gente ter a consciência e não sabe realmente para que a gente veio ao mundo, né? A partir daí, a gente viver a vida da melhor maneira, e quando a gente chega nessa fase de vida que eu estou, é ter a consciência, a plena consciência de que realmente, fatalmente, inexoravelmente vai morrer e frio. Não tem quem impeça. Tem? Então o propósito da vida é viver. Se você viver no interstício temporal, o mínimo que seja, procure viver da melhor maneira possível, porque a única certeza que é absoluta do viver, essa é uma certeza inarredável, inafastável, que é morrer. Ninguém escapa da morte. Pronto. Se a sociedade corrompe o homem, quem corrompe a sociedade? Sociedade corrompe o homem. É uma pergunta interessante, né? Veja bem, a sociedade é uma organização de homens, e se ela é feita de homens, evidentemente que alguns desses homens são corrompidos. E
diretamente em sendo os homens corrompidos ou mulheres, a sociedade também é corrompida. Agora, nessa questão de corrupção, às vezes você é um cara que não vou entrar na política para moralizar, não sei o que lá, fazer diferente, com a conduta moral, ilibada, ética, né? Com uma pessoa de caráter. Quando entra na política, quando entra no meio, naquele meio social, termina se corrompendo também. Então, corrupção é um mal grande para a sociedade. E são poucas as pessoas em quem a gente pode acreditar. É essa a verdade. Não sei se eu estou ouvindo. Manuel, você falou sobre o bar que seu irmão... Boa noite a todos. Manuel, você no início da sua palestra falou sobre o bar que o seu irmão Miltinho criou. Meu pai, inclusive, trabalhou nele. Era só uma curiosidade. Nessa época você ainda continuava em São Paulo e ele veio para o e abriu o bar e tudo. Você sabe assim quando foi aberto, quando foi fechado? Veja bem, meu irmão veio de São Paulo antes, fez umas economias e ele veio, salvo engano, no ano de 70 ou 71. Não lembro bem, mas foi por aí. Comprou o bar era de Manegrilo, irmão de João Grilo, que seu pai também trabalhou nesse bar, como eu trabalhei com o Neguinho Arnaldo lá do Cinco Antônio, e a mãe dele também trabalharam nesse bar. E fechou, acredito, em 76, não, já chegando, eu acho, os anos 80 por aí, porque antes de 80 ele comprou um quiosque de padaria lá em Arco Verde e foi para Arco Verde. Deixou o bar aqui no Mil Velho e terminou vendendo para outra pessoa. Mas foi por aí, mais ou menos. Uma universidade que Clécio foi diretor, não é fato? Ensinei na ESA em Arco Verde, Direito para Engenheiros. Citar dois que recomendaria para a juventude aí. Dois. Dois, chegaram eu, recomendaria para a juventude aí. Você está aí, irmão? Nem me filho, cadê? Ô, rapaz, está numa distância. Aqui, na outra cidade. Ô, rapaz, por que chegou para cá, mais na frente? Eu recomendaria Infância, de Graciliano Ramos, que descreve a nossa política aqui no tempo que ele passou por aqui e aprendeu as primeiras letras, né? E também, digamos assim, Memórias do Cássio, também de Graciliano Ramos. Preciso dizer também que a Academia Fluminense de Letras e das Artes, ABLA, foi fundada por mim, junto com um grupo de amigos, e entre eles, Paulo, eu fui o primeiro de fundação, viu, gente? Clécio também é membro da academia. Então, eu vinha pastor. A todos. Primeiro, parabéns ao Dr. Manuel por essa atividade importante para tanto nós adultos como para a juventude. E falando sobre a academia, como o Dr. Manuel falou que vai completar 10 anos, no mês de outubro, nós estamos organizando para fazer alguns eventos, tanto aqui na biblioteca como em algumas escolas, comemorando esses 10 anos de existência da academia. Estive hoje, que são domingos, participando do evento cultural, juntamente com o Ivanise. Nós realizamos uma palestra, declamando poesia, e a gente percebe que depois, ainda que as pessoas digam, não tem futuro, não, a academia não está certo, então a gente vê os frutos nascendo.
cada escola que a gente vai, cada lugar que a gente vê poetas novos aparecendo, escritores novos aparecendo. Não vai dizer que foi só por causa da gente, não, mas teve uma influênciazinha lá no fundo dele. Então, em outubro, nós estamos realizando, e quem é escritor, quem é poeta, quem é artista, plástico, se quiser, pode nos procurar para se filiar também na academia. E espero que tenha sido válida essa conversa que tive com vocês durante 1h e pouco, né? Espero que alguma coisa tenha ficado na mente de vocês. Espero que essa conversa, né, tenha ficado alguma coisa de proveitoso para vocês, porque é esse o meu objetivo. Tá ok? Muito obrigado, um abraço do coração em todos vocês e todas vocês. Tá ok? Obrigado.